Pessoal, vamos lá, bora lá trabalhar, bora trabalhar. Pessoal, desculpa pela letra, mas é porque eu vou escrevendo rápido e eu deixei ele para esquematizar contigo. Mas olha só, vai acabar essa parte chata, que quando eu chegar aqui eu já vou esquematizar o processo, vai ficar bem legal. E no final, vocês vão me ajudando que a gente vai fazer todo o procedimento esquematizado, tá? Mas eu quero que vocês entendam. Primeiro vem cá comigo. Eu falei para você agora há pouco, eu falei que o pedido ele tem que ser certo e ele também tem que ser o quê? Determinado. Só que se ele te perguntar na prova, eu posso fazer pedido alternativo? Eu posso fazer pedido subsidiário? Você vai marcar que pode. O que é pedido alternativo? Pedido alternativo lembra da conjunção ou. É quando eu quero arroz ou feijão. Eu quero abraço ou beijo. Feijoada ou pizza. Ou seja, eu estou diante de uma escolha. E quando que eu posso fazer pedido alternativo? Quando, segundo o CPC, o devedor puder cumprir aquela obrigação de mais de um modo. Se tiver como ele cumprir mais de um modo, eu posso fazer de forma o quê? Alternativa. Isso, me dá um exemplo. Olha, eu não sei se tem algum pedreiro na sala. Eu não sei. Se você é pedreiro, desculpa. Mas assim, a gente sabe que vira e mexe você sofre com pedreiro. Né? Então o que acontece? Tem uma parede, o pessoal que está fazendo a reforma lá na sede do centro, né? E, meu amigo, na boa, a parede começa aqui, e assim, são 6 metros de parede. E a bicha, em vez de fazer, ela faz assim e vai. Cara, não sei, cara, um treco muito louco, né? Uma parada muito doida. Às vezes tu chega com um pedreiro e fala bem assim, pedreiro, construa a parede. E ele fala, tá bom, eu construo, mas você tem que me dar 50% do valor. Não é? Aí o que abestado faz? Dá, né? Se lasca. Aí digamos que os 50% é 2.500. Se adianta 2.500 reais pro pedreiro, beleza. E o pedreiro não constrói a parede. Se o pedreiro não construir a parede, tu pode entrar com uma ação contra ele cobrando isso aqui? Pode. Você pode chegar bem assim, pedreiro, você pague o valor, devolva o valor, ou então execute a obra. Eu não estou dando uma escolha para ele. Se eu estou dando uma escolha, isso é um pedido o quê? Alternativo. Nesse caso eu posso. Isso, mas eu estou com uma dúvida. Quem é que vai fazer a escolha quando eu estou diante de pedido alternativo? Quem faz a escolha é quem é o devedor. Só que, caso as partes queiram de comum acordo, elas podem definir que o juiz escolha. Então, se cai na prova, é lícito definir que o juiz faça a escolha? Com certeza. Entendeu o que é pedido alternativo? Pedido alternativo é diferente de pedido subsidiário. Eu vou pegar essa mesma situação. Eu cheguei para o pedreiro e falei, pedreiro, você me devolve o valor ou então execute a obra. Mas eu poderia chegar com o pedreiro e falar bem assim, pedreiro, o negócio é o seguinte, eu quero que você faça a obra. Se eu fiz um pedido, eu quero que você faça a obra. Isso aqui é um pedido principal. Principal. Mas, se você não fizer a obra, caso você não faça a obra, são o quê? Condições. Se você não fizer a obra, caso você não faça a obra, eu quero dinheiro. Olha só a diferença. Nesse caso aqui, o meu pedido não é escolher. O meu pedido é o principal, que eu quero que ele termine o muro. Eu quero que ele faça o quê? A obra. Mas se ele não executar a obra, que ele devolva o quê? O dinheiro. Quando eu chego para o juiz e falo bem assim, seu juiz, eu quero que o pedreiro faça a obra. Só que se o senhor entender que ele não faça a obra, eu quero meu dinheiro de volta. Então, esse segundo pedido aqui do dinheiro não é um pedido alternativo, é um pedido subsidiário, ou então sucessivo, tá? É a mesma coisa. Vocês entenderam a diferença do pedido alternativo para o subsidiário? No alternativo eu tenho escolha. Aqui eu tenho escolha? Aqui eu não tenho. Meu pedido principal é esse. Se não der esse, é que eu vou aqui embaixo. Fechou, pessoal? Então eu posso tanto pedido alternativo, quanto pedido subsidiário. Cumulação de pedidos. O que é cumulação de pedidos? Fazer mais de um pedido contra o mesmo réu. Isso é lícito? É. É lícito fazer mais de um pedido contra o mesmo réu. Ainda que entre eles não haja o quê? Conexão. Isso aqui é um ponto que cai muito.
Eles perguntam em prova. Para acumulação de pedidos ser lícita, eu preciso de conexão entre esses pedidos? Nada a ver. Se você chega e fala bem assim, ó, adoro citar esses exemplos, Avon. Como é que se escreve Mary Kay? É com Y, né? É assim, né? É K-A ou K-E? K, né? Jequiti é assim, não é? Eu não sei escrever Tapaué. Não sei. Não peça que vai dar merda, tá? Não sei escrever Tapaué. Mas aí, tem outra revista aí que vocês usam? Tô falando, bicho, bando de muambeira, rapaz. Natura. Quer ver como aparece outra revista? Diz outra revista aí. Caraca, moleque doido! Bicho do céu, rapaz do céu, ave credo, até parar que vai dar merda. Agora só, imagina o seguinte. Imagina que você está devendo Avon para mim. Você está devendo Mary Kay. Quem que nunca comprou da Avon? Pelo amor de Deus, velho. Quem não usou aqueles desodorantes Rolons 24 horas da... Não é ser humano. Hits não fala que eu uso até hoje, né? Depois você tomar posse, vai mudar, tá? Então só, você está devendo Avon, Mary Kay, Jequiti e Natura. Não são quatro créditos diferentes? Beleza. Me diz o seguinte, eu posso entrar com uma ação cobrando só Avon? Posso. Mas se eu quiser acumular esses 4 pedidos, eu posso? Eu posso, desde que seja contra o mesmo réu. Porque se a cliente Ana deve Avon, a cliente Juliana Mary Kay, aí não, porque não é o mesmo que réu. Só que me diz o seguinte, a Avon é a mesma empresa da Natura? Não. Então, entre os pedidos, existe ligação? Existe conexão? Não existe. Então, eu posso acumular esses pedidos, mesmo que entre eles não haja o quê? Conexão. Só que para eu acumular, o CPC ele traz alguns requisitos. Primeiro, os pedidos têm que ser o quê? Compatíveis. Do seguinte, se eu te pagar a Natura, prejudica o pedido da Avon? Não prejudica. Então, os pedidos são compatíveis? São. Além da compatibilidade, tem que ser competente para julgar o mesmo juízo. Sabe por quê? Eu vou já te escrever aqui. Eu tenho juiz eleitoral, juiz do trabalho, juiz federal. Se a Avon é o juiz do TJ e Mary Kay, juiz do TRF, eu não posso acumular porque não é o mesmo que juízo. Além disso, tem que ser o procedimento adequado para todos esses pedidos. Regra, o procedimento é sumário? Regra, o procedimento é o quê? Comum. Agora, olha só. Imagina que Natura cabe lá no juizado de pequenas causas. Então, cabe lá no juizado especial. Cabe lá no juizado especial. Ficou parecendo quando borra batom, né? Está lá no juizado especial. Só que a Avon, Mary Kay e Jequiti é no procedimento comum. Nesse caso aqui, eu não vou acumular porque estão em procedimentos o quê? Diferentes. A não ser que eu chegue com essa Natura e fale, não, Natura, eu não vou querer o juizado especial. Aí eu junto tudo no procedimento comum. É por isso que para você acumular, eu também tenho que ter o procedimento adequado. Agora, se os procedimentos forem diversos, você pode acumular se você optar pelo quê? Pelo comum. Agora, ajeita a tua bunda na cadeira. Ajeita. Ajeita porque eu vou falar contigo sobre alteração do pedido ou causa de pedir. E isso despenca em prova. Quando eu falo em alteração do pedido ou causa de pedir, tu entrou com a tua petição inicial, entrou com a ação e tu pediu um monte de coisa. Pediu o quê? Avon. Quanto é que está aquele desodorante Rolon da Avon 24 horas? Tá caro não. Tá caro não. Tá na promoção. Tá caro não. E tu que tem aquela revista maior da Avon, é mais barato para ti ainda, né? Conheço, rapaz. Mas, rapaz, conheço as paradas, né? Olha só. Revendedora tem que a Avon chega a revistinha pequenininha e tem a revista grandona, né? Que é um pouquinho maior, que aí tu compra de quantidade, isso é mais barato. Aí tu compra e revende. Beleza. Mary Kay. O que vende na Mary Kay, velho? Não sei. É o que? Maquiagem? É? Maquiagem? É bom Mary Kay? É caro. Caralho. Me diz o preço de um batom da Mary Kay aí. 60 pau, velho. Caralho, velho. Tá porra. Jequiti.
Quanto é que é aquele perfume? O Fantasy vende no Jequiti. O Fantasy vende. Ei, bicho, aquele perfume Fantasy que não existe não, acredito de Deus não, velho. Deixa o homem tarado aquela porra. Quanto é que tá o Fantasy na Jequiti? Ixi Maria, porra do céu. Vocês estão só no perfume de farmácia. Sério, Celso Portiolli, pronto, quanto é que tá aquele perfume? Bicho, vocês estão lisos, hein, velho? Velho. Sei lá, quanto é que será que tá aquela porra? Sabe não? Sei lá, vou colocar uns R$200 o perfume. Ei, tu tá pensando que o Fantasy é barato, é? É caro pra caralho, velho. Natura. Ei, tinha um perfume da Natura, velho, que vendia o caiaque, né? Quanto é que tá o vidro do caiaque? R$100. Caralho, velho. E a alfazema. Pelo amor, cadê, bicho? Tá caro, velho. Né? Tá caro. 120? 120? Mentira. Sério? Mulheres, comprem o Fantasy. Comprem. Tenho certeza que teu marido vai se amarrar. Então, olha só. E o que tem a ver essa porra toda com o processo civil? Tudo. Tem tudo a ver. Porque, olha só. Eu posso entrar na justiça cobrando aquele desodorante da Avon que você não me pagou com R$5,99. Eu posso te cobrar a dívida da Mary Kay, R$60 por aquele batom caríssimo. Mais um pouquinho, virou uma Mac isso aqui, né, velho? Porra! Jequiti, o perfume até que não tá tão caro, da Britney, sei lá o quê, R$120. Natura, eu tô te devendo R$100. Primeira coisa eu te pergunto, eu posso acumular todos esses pedidos no mesmo ação? Posso, desde que seja o mesmo réu. Além de ser o mesmo réu, eles têm que ser compatíveis, mesmo juízo. Mas é o seguinte, se o procedimento for diferente, eu não posso acumular. Salvo se eu escolher que todos tramitem por qual procedimento? Comum. Só que às vezes eu pego e entro com a ação, cobrando Avon de ti, cobrando Mary Kay de ti, Jequiti e Natura, eu cobro os 4 cores de ti. Aí eu entro com a ação, você é chamada para o processo. Aí o que ela faz? Ela não responde o processo. Ela é citada, ela não está nem aí. E ela vira revel. Tu é revel, né? Se tu é revel, tu não está nem aí para o processo? Seu juiz, altera. Foram 10 desodorantes da Avon. Foi 200 batons da... Até essa porra coloca a garota. É revel mesmo? Vou botar para moer. Eu posso alterar o meu pedido? Depois que eu entrei com uma ação, eu posso alterar ou não posso? É isso que eu vou falar contigo agora. Segundo o CPC, a alteração do pedido ou caso de pedir, ela pode ser feita, mas tem um limite máximo, que é o quê? Saneamento. Ritsu, o que é saneamento? Não interessa, por hora grava saneamento, tá? Saneamento é de consertar as cagadas, não é saneamento básico? Consertar as cagadas, lembra disso. Se eu te perguntar na prova, alterar o pedido ou a causa de pedir, tem um limite máximo do processo. Quando chega nesse momento eu não posso mais. Esse momento é o quê? Saneamento. Ou seja, se cair na prova, após o saneamento, o pedido ou a causa de pedir podem ser alteradas com o consentimento do réu. Certo ou errado? De jeito nenhum, pode chamar o Papa. Após o saneamento, não pode mais alterar. É o limite máximo. Então eu só posso alterar se for antes do saneamento. Só que antes do saneamento, eu posso alterar. Só que essa alteração, para ser válida, ela pode ser feita sem consentimento do réu, ou então com consentimento. Como é que é, Ridson? Tu entrou com a petição inicial, exerceu o teu direito de ação, pedindo um monte de coisa. Quando você entrar com a petição inicial, o réu vai ser o quê? Citado pelos correios, oficiais, ele vai ser citado. O que vai acontecer? Antes da citação, observa, eu falei contestação? Eu falei o quê? Citação. Se eu estou falando de uma citação, antes dele ser citado, ele nem está no processo. Então, antes da citação, eu posso alterar o pedido ou a causa de pedir sem consentimento dele, porque não precisa do consentimento, ele ainda não está. Ele só entra no processo depois que ele é o quê? Citado. Só que depois que ele é citado, eu só posso alterar com o
consentimento. E de qualquer forma, essa alteração tem um limite máximo, que é o quê? O saneamento do processo. Beleza até aí, pessoal? Agora preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Se ele perguntar na prova, existe prazo para ele dar esse consentimento? O prazo, ele é de no mínimo 15 dias. Para ele dizer se ele dá o consentimento ou se ele não dá o consentimento. Vem cá comigo. Avon, Mary Kay, Jequiti e Natura. Eu quero mudar o meu pedido. 10 desodorantes, 200 batons, eu posso. Só que dentro do processo eu tenho um limite máximo para eu alterar. Qual é esse limite máximo com essa letra S? Saneamento. Só que antes do saneamento eu posso alterar. Pode ser com o consentimento do réu ou sem. Do seguinte, se o réu ainda não foi citado, se ele não foi citado, ele não está no processo. Precisa de consentimento ou não precisa? Não precisa. Mas é o seguinte, já que não precisa, eu vou e altero. Eu altero, coloco o valor, em vez de ser R$ 5,99, fica R$ 59,90, altero os valores. O que vai acontecer com a citação? A citação não vai ser alterada? Então eu arrumo tudinho e vou citar com esses valores alterados. Só que depois que ele for citado, eu posso alterar os valores? Posso, desde que ele dê o quê? O consentimento. Grava isso aqui, que isso aqui despenca em provas. Mas é tranquilo, não é, pessoal? Beleza. Gravei aqui, agora vamos começar a falar sobre competência. Competência é um assunto que eu vou começar agora, não vou terminar agora, tá? É um assunto que você estuda isso aqui também em direito constitucional. Você estuda uma parte lá, outra parte aqui. E depois que eu sair daqui, eu já vou para o esquema, para o organograma. Primeiro, quando eu falo em competência, competência é a mesma coisa que jurisdição, certo ou errado? Errado. Quando a gente estuda direito constitucional, a gente estuda os órgãos do Poder Judiciário. Qual é o órgão máximo do Poder Judiciário? Supremo Tribunal Federal. O STF tem quantos ministros? 11. Aí vem 4 grandes justiças. Tu tem a justiça chefiada pelo STJ, a pelo TST, a pelo TSE e a pelo STM. O STM tem quantos ministros? 15. O STJ? Mínimo 33. O TSE? 7 ou no mínimo 7? 7 ou no mínimo? Ficou com dúvida, né, papai? Vai ler lei seca, porra, tá? Então, ó, tu tem o STF, que é o órgão máximo, e tu tem o STJ, TST, TSE, STM, e abaixo tu tem justiças. Aqui tu tem, na justiça militar, os tribunais e juízes militares. Aqui no TSE tu tem os TREs e etc. Aqui na Justiça do Trabalho tu tem os TRTs e etc. E aqui na Justiça Comum, que é onde eu quero trabalhar mais contigo, tu tem os TRFs, tu tem os TJs, tu tem os juízes federais e tu tem os juízes estaduais. Quando você pega o artigo 92 da Constituição Federal, ele fala o seguinte: são órgãos do Poder Judiciário, STF, STJ, os TRFs, juízes federais, TST, tribunais. Ele dá essa parada todinha. Só que ele acrescenta mais um, que é o Conselho Nacional de Justiça. O que vai acontecer? Quando ele coloca que estes são os órgãos do Poder Judiciário, ou seja, os tribunais e juízes aqui, a partir do momento que eu falo que eles são órgãos do Poder Judiciário, eles exercem um negócio que começa com a letra J. Porque se tu tiver um direito que foi violado, tu vem cobrar deles. Por quê? Porque eles exercem o quê? Jurisdição. Ou seja, quando você vai apresentar uma petição inicial com um pau de vaca, aquela porra toda, tu vem apresentar nos órgãos do Poder Judiciário. Me responde. Todo órgão do Poder Judiciário recebe petição inicial? Tem um que não recebe. Qual que não recebe? Por que o CNJ não recebe petição inicial? Beleza? Então, para receber petição inicial, para receber o teu direito de ação, tem que exercer o quê? Jurisdição. Pergunto, STF exerce jurisdição? Sim. STM? Sim. Tribunais e juízes militares? Do mesmo jeito que juízes estaduais, juízes do trabalho, juiz eleitoral, TRE, todo mundo aqui, tirando o CNJ, exerce o quê? Jurisdição. Então, jurisdição é o poder atribuído a todos esses órgãos aqui do Poder Judiciário, com exceção do CNJ. Então, todos eles têm jurisdição. E o que é competência? Competência é eu pegar essa jurisdição
e dividir em pedaços. Como assim? Você pegar um processo de crime eleitoral. O juiz do trabalho, ele tem jurisdição? Não, estou falando de jurisdição. Juiz do trabalho tem jurisdição? Tem. Mas ele tem competência para julgar crime eleitoral? Não. Ou seja, todos eles têm jurisdição. Só que essa jurisdição é dividida para ficar melhor. Tipo assim, um lava banheiro, outro lava a louça. Essa divisão da jurisdição é que recebe o nome de competência. É por isso que eu pego e falo em competência trabalhista, competência eleitoral, competência militar e assim sucessivamente. Vocês conseguiram diferenciar jurisdição de competência? Ficou fácil agora? Agora o que vai acontecer? Quando eu tenho um direito violado, eu venho aqui no Poder Judiciário e exerço o meu direito de ação. E eu exerço no Poder Judiciário porque é o Poder Judiciário que exerce o quê? A jurisdição. Só que quando eu chego aqui, eu fico me perguntando, calma aí, onde é que eu vou? Será que eu entrego minha petição inicial no juiz do trabalho? Ou é no TJ? Ou seja, aonde é que eu vou? Quando eu quero saber onde é que eu vou, eu estou querendo saber qual deles tem competência. E para eu definir a competência no processo civil, eu tenho que saber quais são os critérios. E os critérios para definir competência são 5. Matéria, pessoa e função, território e valor. Mas meu livro é do jeito que está na lei, tá? No lugar de território ele fala lugar também. Grava o seguinte, critério para definir competência. Matéria, pessoa, função, território e valor. MPF-TV. E é do jeito que está aqui. Porque os de cima são critérios de competência absoluta e os de baixo critérios de competência relativa. Ritsu, e a conexão? E a continência? Calma, diabo. Ritsu, calma. Tudo no seu momento. Vamos por calma. Vamos com calma. Critério para definir competência. Com a letra M é o quê? Matéria. Com a letra P? Com a letra F? Com a letra T? Território. Com a letra V? Do seguinte. A Justiça do Trabalho, ela julga causa eleitoral? Não, porque qual é a matéria que é de competência da Justiça Trabalhista? Matéria trabalhista. Então, eu tenho divisão de matérias para definir a competência? Tenho. Matéria trabalhista, matéria eleitoral, matéria militar. Só que além disso, me responde o seguinte. O presidente da República, quando ele pratica um crime comum, presidente da República, quando ele pratica um crime comum, ele é julgado por qualquer juiz? Não. A pessoa do presidente da República, quando pratica crime comum, é julgado por quem? Então eu posso definir a competência de acordo com a pessoa, de acordo com a função? Com certeza. São critérios. Agora, olha só. Quando você entra com uma causa que é de competência de um juiz estadual, é o juiz estadual de Porto Velho, Ariquemes, de Paraná. Qual é o lugar? Quando eu faço essa pergunta, eu estou falando em competência em razão do território. E além disso, a atuação não pode ir para o juizado especial, ela vai para o juizado especial se ela for pequena. Agora, se for valor grande, vai para o procedimento comum. Eu estou te dizendo o seguinte, o valor também define a competência. Cuidado, quem estuda processo do trabalho, é essa mesma galinhagemzinha, só que lá tem umas diferençazinhas, tá, pessoal? Mas deixa para lá. Então, critérios que definem a competência no processo civil. Matéria, pessoa, função, território e valor. Só que esses daqui de cima são critérios de competência absoluta. E os de baixo, critérios de competência relativa. Isso como assim? Hora extra. Não é na Justiça do Trabalho? Hora extra de empregado seletista é Justiça do Trabalho. Aí o que tu faz? Tu vem cobrar hora extra de empregado seletista na Justiça Militar. Tá certo? Tá errado. Nesse caso, a Justiça Militar, ela não tem competência em razão da matéria. Quando um tribunal, quando o juiz pega a tua petição inicial, que ele é obrigado a receber, quando ele pega e ele verifica que ele não tem competência em razão da matéria, ele verifica que ele não tem competência em razão da pessoa, nem competência em razão da função, ele pode julgar esse processo? Ele não pode julgar. O que ele faz? Nesse caso, de ofício, ele levanta a mão e fala, ó, não posso, eu não posso. Ritson, e se o processo seguir com ele? Se o processo seguir, esse processo é o quê?
nulo. Não pode, porque é um critério de competência o quê? Absoluta. O que ele tem que fazer? Ele tem que extinguir essa parada. Extingue e manda para o seu trabalho se virar. Mas aqui tem que ser extinto. Extingue e manda para lá. Isso, mas calma aí. E se essa hora extra tramitar na justiça militar e o réu não falar nada, tipo assim, o réu fala, não, gostei daqui. É mais rato e quieto aqui. Se o réu não falar nada, o processo pode correr? Não pode. Porque quando é critério de competência absoluta, o juiz tem que alegar isso aqui do quê? De ofício. Estou te falando o seguinte, mesmo que o réu não fale nada, esse juiz não vai ser competente. Porque aqui eu não tenho um negócio chamado prorrogação de competência. Ritz, o que é prorrogação de competência? Já ouviu falar naquele ditado? Perdeu, foi relaxado, achado não é roubado? Vocês nunca ouviram falar nisso? Ah, pelo amor de Deus, pô. Perdeu, foi relaxado, achado não é roubado. Aí acontece, tem um negócio, você acha o negócio, está lá abandonado, sozinho, você pega para si. Ou seja, tu não tinha competência sobre aquele bagulho. Só que a partir do momento que tive uma inércia das outras partes, você começou a falar, agora eu sou competente. É como se você tivesse o quê? Uma prorrogação. Então, quando eu falo em critério de competência absoluta, primeiro, se for competência em razão da matéria, pessoa ou função, seja onde for, o juiz que não tiver competência em razão da matéria, pessoa e função, mesmo que a parte não fale nada, ele tem que alegar isso do quê? De ofício. E se ele decidir, essa decisão vai ser o quê? Nula. Mesmo que a parte não fale nada, ele tem que alegar de ofício. Porque no caso de competência absoluta, eu não tenho prorrogação da competência. Diferentemente da competência relativa. Porque na competência relativa, ela é o contrário da competência absoluta. Primeiro, na competência relativa, o juiz pode alegar de ofício isso? Não. Isso significa dizer o seguinte, se você tinha que entrar com ação em Porto Velho, local Porto Velho, e tu entra com ação em Ariquemes, o juiz tem que ficar calado. Mesmo que ele saiba que está errado. Ele tem que esperar o réu. Porque se o réu não falar nada, aqui sim, a competência ela vai ser prorrogada. Então aqui eu dependo de pedido da parte e aqui eu tenho prorrogação. Isso não entendi isso não. Ó, tá aqui ó. Imagina que a minha amiga aqui é juíza de Cujubim. Vocês conhecem Cujubim? Cujubim fica no Acre ou em Rondônia? Erra pra te ver, diabo. Aqui, ó. Beleza. A minha amiga que é juíza de Cujubim. Só que eu tive um atrito, não foi Cujubim. Eu tive um atrito em Buritis. Buritis fica perto de Cujubim? Pois é. Então, olha só. Eu tive um atrito com ela em Buritis. Só que em vez de resolver essa parada em Buritis, eu falei assim, eu vou com a juíza de Cujubim. Só que a juíza de Cujubim, ela não tem competência em razão do território do lugar. O certo era buscar aqui. Mas eu venho com a juíza do lugar errado. Te pergunto, essa juíza do lugar errado, lugar, primeiro, lugar, é competência absoluta ou relativa? Se é relativa, ela pode levantar a mão e falar, opa, eu não sou competente nessa porra. Ela pode falar isso de ofício? Não, que ela depende que o réu fale. Porque se o réu não falar nada, essa juíza que não tinha competência, ela passa a ter competência. Quando você não era competente e passa a ter competência, como é que dá nome disso? Prorrogação de competência. Tranquilo, pessoal? Me responde o seguinte. Competência absoluta. São 3, não olha para o quadro. Qual é o primeiro critério de competência absoluta? Matéria. Segundo critério? Pessoa. Terceiro? Função. Competência relativa são 2 critérios. Quais são os 2? Território e valor. Competência em razão da pessoa. O critério da competência em razão da pessoa admite prorrogação. Calma. Calma, responde, não, deixa eu processar na tua cabeça, processo civil tem que ser assim. A competência em razão da pessoa admite prorrogação. Certo ou errado? Por que errado?
Porque é um critério de competência absoluta. E só admite prorrogação se for competência relativa. Beleza até aí, pessoal? Tranquilo? Vocês entenderam isso daqui? Então, quando você entra com uma ação para um juiz julgar, esse juiz tem que ter competência. Ele tem que ter competência em razão da matéria, pessoa e função. E tu já sabe qual é a consequência da competência absoluta e da competência relativa. Ocorre o seguinte, não tem a ré aqui? A ré pode levantar a mão e falar assim, eu não vou para Cujubi não. Se quiser, em Buritis. Eles podem te perguntar na prova. Se a ação estiver perante um juiz incompetente, qual é o nome da defesa que ela utiliza? A defesa é preliminar de contestação, que nós vamos falar depois disso. Por quê? Porque não tem mais para o processo civil exceção de incompetência. Então, se a ré entende que o juiz é incompetente, e tanto faz ser incompetência absoluta ou relativa, não é exceção. O nome da defesa é na contestação. Isso é uma preliminar de contestação. Entenderam até aqui? Se vocês entenderam, acabou a parte difícil da aula de hoje. Agora vai ficar gostoso. Vem cá. Vem cá, vem cá. Olha só. Petição inicial, já falei contigo. Petição inicial, se faltar um requisito, se ela tiver com defeito, o juiz te dá um prazo para você emendar ou completar. Qual que é esse prazo? 15 dias. Só que se faltar o endereço do advogado não é 15, qual que é o prazo? 5 dias. Beleza até aí? Tu sabe de petição inicial. O pedido pode ser alternativo? Pode. Em qualquer caso, o pedido pode ser alternativo? Não, só quando o devedor puder cumprir mais de uma forma. O pedido pode ser subsidiário, certo ou errado? Certo. Os juros, é sobre o pedido principal ou acessório? Principal. Regra, é admitido em qualquer hipótese o pedido genérico. Errado, o pedido genérico é exceção. Se caísse na prova bem assim para ti, na petição inicial é requisito a indicação do dispositivo de lei violado, certo ou errado? Errado. Nas ações declaratórias, não há necessidade de indicar o valor da causa, certo ou errado? Errado. Beleza. Quando tu entra com a sua petição inicial, a petição inicial é a materialização da tua ação. A tua ação que tem 3 elementos e 2 condições. Essa tua petição inicial, que está naquela fase postulatória inicial, qual é o teu objetivo? Que o processo vá e chegue até a sentença. Esse é teu objetivo. Que o processo chegue na sentença. Só que para sair daqui e chegar lá tem chão. Primeira coisa, a tua petição inicial, ela vai passar por algumas florestas negras, que tem bruxas, tem monstros. E você tem que vencer essa fase. É igual a história de quadrinhos. Então a tua petição inicial, antes de chegar na casa da vovozinha, ela tem que ver se não tem nenhum lobo mau. Aí o que acontece? A tua petição inicial corre o risco de seguir por um caminho e o lobo mau comer ela. Quando o lobo mau come ela, eu digo que a tua petição inicial vai ser o quê? Indeferida. Como é que é, Ridson? Eu estou te dizendo o seguinte, se a tua petição inicial tiver com alguns tipos de defeitos, o processo não chega na sentença. Ele morre bem no comecinho com ela sendo o quê? Indeferida. Não tenho audiência, tem porra nenhuma, eu mato. E quando que ela é indeferida? Você tem que gravar. Ela é indeferida, primeiro, quando a petição é inépita, quando a parte é manifestamente ilegítima, quando o autor carecer de interesse, ou então quando o autor não emendar ou completar no prazo de 15 dias, ou não informar o endereço do advogado no prazo de 5 dias. Estes são casos de indeferimento da petição inicial. Na prova, que você é batido, a banca tenta confundir procedência eliminada do pedido, que é outra coisa. Quando que é indeferido? Observa, tem 3 que começam com a letra I. Petição inépita, parte legítima, parte sem interesse e 2 com não. Não emendar ou completar no prazo de 15 dias, não indicar o endereço do advogado no prazo de 5 dias. 3 I, 2 não. Vamos começar a desmontar. O que é petição inépita? Quando eu falo em petição inépita, é aquela que tem 3 tipos de defeitos. Porque o CPC, ele estabelece o conceito de inépita e embaixo ele traz um parágrafo. Aí eles metem na prova o parágrafo e aí? Então eu já coloquei tudo junto para ti. Primeiro, petição inépita, a primeira situação é quando ela tem defeito no pedido. Primeiro defeito, quando tu entra com uma ação e não coloca o pedido nem a causa de pedir. Qual é o nome da petição que está sem pedido, está sem causa de pedir? É a petição
Inépita. E qual é a consequência da petição inépita? Ela é indeferida. E quando ela é indeferida, o juiz profere uma sentença. Como é que é, Ritsu? Eu estou te falando o seguinte, se a tua petição inicial foi indeferida, o processo acabou. O juiz profere o quê? Uma sentença. E se vocês errarem, eu vou embora daqui agora. Eu vou embora agora. Contra a sentença. Bicho, eu vou ficar muito puto, bicho, se vocês errarem, velho. Contra a sentença que indefere a petição inicial, cabe qual recurso, papai? Não. Qual é o nome do recurso? Apelação. Qual é o prazo da apelação? 15 dias. Regra, com efeito suspensivo ou sem efeito suspensivo? Com efeito. Ficou mais fácil agora? Não ficou mais fácil agora com recurso? Viu como é que eu estou querendo encaixar a ideia? Então tu já sabe que eu falei sentença. Agora se eu tivesse falado decisão interlocutória, não era apelação, era o quê? Agravo de instrumento. Beleza? Tranquilo. Então, olha só. Oi. Eu vou falar essa parada agora. Olha só. Acontece. Se a tua petição inicial foi indeferida, o juiz vai dar uma sentença. E o que acontece? Nesse caso aqui, só pode entrar com apelação. Renata perguntou agora o seguinte. Ela falou, Ritson, e os 15 dias? Pessoal, tem um princípio lá do processo civil, na parte lá das normas fundamentais. Inclusive, eu não coloquei as normas fundamentais do CPC, porque no edital da FCC, que tem feito mais tribunais, ela não tem colocado ela coloca o CPC todinho, mas ela não coloca essa parte lá. E por esse dispositivo lá das normas fundamentais, foi criado um princípio que é o princípio da não surpresa, decisão surpresa, tudo tem surpresa no nome, tá? Tudo. O que significa esse princípio? Significa o seguinte, o juiz não pode tomar uma decisão sem antes intimar as partes. Ou seja, segundo o CPC, se o juiz verifica que a tua petição inicial está sem o pedido, está sem acaso de pedir, antes dele indeferir, ele vai te intimar para você arrumar essa cagada. Quantos dias mesmo tu tem para emendar ou completar? 15 dias. Se você não emendar ou completar no prazo de 15 dias, ele vai indeferir. Beleza, Renata? Tranquilo? Fechou? Segunda situação em que a petição é inépita. Quando tu fizer pedido o quê? Indeterminado. Opa! Pergunto para ti. Se eu não souber a quantidade de herança que eu tiver, e eu chego com o juiz e falo, seu juiz, eu quero herança. Herança é um pedido genérico, não é? Minha petição inicial vai ser indeferida? Não. Agora, quando eu falo da herança nesse caso, o meu pedido não é indeterminado? Então toma cuidado. Em qualquer caso que o pedido for indeterminado, a tua petição inicial vai ser indeferida? Não. Quando que ela não vai ser indeferida? Naqueles casos que eu te citei que o pedido é o quê? Genérico. Cuidado. Então, se ele meter ação universal, aquele desde logo, é exceção. Ou então ele escrever, em qualquer situação que o pedido é indeterminado, vai ser indeferido. É errado. Beleza? Terceira situação, pedidos incompatíveis. O único perigo para a prova é o seguinte, ele meter a expressão pedido impossível. Porque no Código Antigo tinha essa expressão. Só que pedido impossível morreu, acabou, velho. Acabou. Se ele colocou na prova, pedido impossível é petição inépita. Não. Petição inépita. Falta pedido ao caso de pedir. Pedido indeterminado, pedido incompatível. O que é impossível no mundo dos concursos para ti? Nada. E o que é impossível no CPC? Também nada. Esquece essa palavra impossível. Segunda situação que a petição inicial é inépita. Quando da tua escrita, da tua redação, eu não consegui chegar a uma conclusão lógica. Ou seja, não decorre logicamente a conclusão. Em suma, tu escreveu na petição inicial e eu não entendi porra nenhuma. Então você que faz redação e tira 0, porque ninguém entende que tu escreve, saiba, em vez de falar que a tua petição está uma merda, fala que a tua petição ela é o quê? Inépita, é mais bonito, né? Minha petição é inépita. Por que tu não passou na que minha redação foi inépita? Porque não tinha o quê? Lógica. E terceira situação. Eu tenho situações de empréstimos. Você sabe o que é empréstimo? Sabe, né? Financiamento e alienação.
Vira e mexe, chega cada coisa no meu e-mail, é porque eu vou clicando em umas coisas, cara, e uns negócios eróticos, não sei se chega no e-mail de vocês. Não? No meu chega, bicho, é cada coisa, sabe, doida, né? Aumente seu, sei lá, e... Sério, bicho, que você vê, onde eu cliquei essa palavra, chega esses e-mails, né? Sério, é um negócio muito doido, chega pra vocês, não? Técnica do negócio muito doido, velho. Que porra, eu cliquei nessa porra, égua, que invocado. Mas também chega no meu e-mail, um escritório de São Paulo, que ele fala bem assim, ó, se você tiver empréstimo, financiamento, alienação, entramos com ações e reduzimos o valor em até 80% das prestações. Eu falei, caraca, velho, até 80%? Então imagina que você pega e você vai financiar um carro. Quanto é que está custando hoje um Fiat Uno basicão? Caralho, velho. Sério? Tá porra, velho. 44 mil. Tá porra. Ei, quem vai ser oficial de justiça na lista judiciária e execução de mandados? Fiat Uno é excelente carro para te trabalhar, tá, filho? Aguenta porrada, é alto, tá? Só que já sabe que você tem que financiar 44 mil reais, tá, filho? Então, ó, 40... Mas você fica tranquilo, pô. Tu vai pegar teu contra-cheque rapidinho, vai estar lá 16 mil bruto, né? Então tu vai tirar essa porra aqui. Mas só que até chegar nisso aqui, tu vai pegar esses 44 mil e tu vai financiar. Em quantas vezes? Qual é o máximo de financiamento que pode hoje? 60 parcelas, não é? Se eu fosse... Deve ter alguém aqui que mexe com essas paradas de financiamento. Se eu fosse financiar um carro de 44 mil em 60 parcelas, a parcela ia ficar mais ou menos quanto? R$ 1.600 por aí? Mais ou menos, né? Por aí. 1.600. Ou seja, se eu pegar... Vai dar mais, ó. Vai dar mais. 60 vezes 1.600 dá quanto? Fudeu, né? Então só, eu quero te mostrar o seguinte, eu tenho um valor, em cima desse valor tem o quê? Juros. Aí você está pagando a parcela de 1.600. Aí tu abre o e-mail desse escritório e fala, pô, estou pagando 1.600, quero pagar isso não. Eu quero 80% de abatimento. O que vai acontecer? Quando o escritório entrar com uma ação pedindo revisão do empréstimo, revisão do financiamento, revisão da alienação, ele não pode chegar com o juiz e falar bem assim, seu juiz, revisa essa porra aí. Não. Eu tenho que chegar com o juiz e falar bem assim, seu juiz, a parcela é 1.600, mas na minha opinião, deveria ser R$ 500. Ou seja, tu tem que dizer para o juiz qual é o valor que tu entende devido. Sabe por quê? Para tu ficar pagando isso todo mês. Agora tu chega, seu juiz, vê aí tu para de pagar. Não. Então, quando tu entra com esses pedidos de revisão, você tem que dizer o valor que você entende devido. Porque se você não diz o valor que você entende devido, a tua petição é o quê? Inépita. E se ela é inépita, ela vai ser? E contra o indeferimento da petição inicial, cabe qual recurso? Apelação em qual prazo? 15 dias. Regra com ou sem efeito suspensivo. Beleza, pessoal? Além dos defeitos no pedido, não lógica, revisão, tarará, além da situação da petição inepta, o segundo caso que ela é indeferida é quando a parte é manifestamente o quê? Tu sabe o que é isso? Regra, uma pessoa que não é dona do direito pode entrar com a ação? Não, se ela entrar, ela é parte legítima, qual é a consequência? Petição inicial, indeferida. Pergunto, tem exceção? Substituição processual não dá. Terceiro caso, quando o autor não tiver interesse. Eu estou te cobrando uma dívida que está paga. Pô, se a dívida está paga, está tudo certinho, tem interesse? Não tem, a petição vai ser o quê? Indeferida. E finalizando, quando o autor não emendar ou completar no prazo de 15 dias, ou então não foi informado o endereço do advogado no prazo de 5 dias. Então, olha só, são 3 com a letra I, 2, não. Tenta não olhar para cá. Tenta não olhar para cá. 3 com a letra I. Essa fuleiragem toda aqui que te falei, é petição o quê? Inépita. O segundo, a letra I, é quando a parte é manifestamente o quê? Ilegítima. O terceiro I é quando o autor não tiver o quê? Interesse. 2 não.
O primeiro não é quando o autor não emendar ou completar em qual prazo? O segundo não é quando o advogado não informar o endereço para intimação em qual prazo? Se cair essa porra aqui é indeferimento. Se ele meter uma coisa diferente na prova e você não souber, tu marca o quê? Improcedência liminar do pedido. Por exemplo, se eu colocasse bem assim, o pedido do autor contraria a súmula do STF. Eu falei isso aqui? Então é o quê? Improcedência. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu falei aqui? Então é o quê? Improcedência. Petição inepta. Falei, aí é o quê? Indeferimento, que na prova eles gostam de confundir. Primeira situação. Aqui na petição inicial, tu vai chegar para o juiz e falar assim, seu juiz, eu quero receber, sei lá, danos morais. Que é mais o que pede hoje, né? Eu quero danos morais no valor de 5 mil. 5 mil reais, eu quero danos morais no valor de 5 mil. Beleza. Se a tua petição inicial foi indeferida, o juiz vai analisar se tu tem direito ou não aos danos morais? Não vai. Então é o seguinte, se a tua petição inicial foi indeferida, o juiz vai analisar o mérito dessa ação? Ele não vai, porque ele não vai chegar lá na frente. Se ele não analisa o mérito, a sentença que indefere a tua petição inicial é uma sentença com mérito ou sem mérito? Sem mérito. Diferente da improcedência liminar do pedido. Porque nesse caso aqui, o juiz analisa o teu pedido, aqui ele não analisa. Aqui ele não indefere o teu pedido, ele indefere a petição inicial. Já no outro caso, é o teu pedido que é julgado improcedente. Ou seja, a tua petição está com os requisitos. Só que ele olha a tua causa e fala bem assim, ixi, essa causa não tem futuro. O que é causa que não tem futuro? Não adianta eu deixar o processo seguir, se eu já sei qual é a merda que vai dar. Aí nesse caso, eu já indefiro aqui, eu julgo o teu pedido liminarmente improcedente. Por que eu falo liminar? É porque é antes da hora. Eu não deixo, eu acabo logo aqui. Só que, para eu fazer essa improcedência liminar do pedido, a causa tem que dispensar a fase instrutória. Isso já caiu agora, tá? Para ter a improcedência liminar do pedido, a causa tem que dispensar a fase instrutória. Deixei a água lá do outro lado, ó. Essa fase instrutória eu falei contigo. Na fase instrutória, eu analiso o que com a letra P? Provas. Isto é, para eu ter improcedência liminar do pedido, tem que ser uma causa que não dependa de provas. Que eu não preciso analisar provas. Então, para ter improcedência liminar do pedido, tem que ser uma causa que dispense fase instrutória. E além disso, tu entra com a petição inicial, o juiz bate o olho na tua petição inicial, ele nem cita o réu. Porque ele vê que não tem futuro e ele julga improcedente liminarmente o pedido. E quando que ele vai fazer isso? Ele vai julgar teu pedido liminarmente improcedente nas seguintes situações. Primeiro caso, quando o teu pedido contrariar uma súmula do STF ou STJ. O STF tem uma súmula dizendo que você não tem direito, que tu nunca vai ganhar na vida. Porra, o que adianta tu entrar com a petição inicial pedindo? Não tem futuro, velho. Então, velho, se eu sei que o STF e o STJ falaram que tu não tem direito, o que eu vou fazer? Vou julgar o teu pedido liminarmente improcedente, que tu vai perder. Do mesmo jeito, se eu tiver uma súmula do TJ sobre direito local. Como assim direito local? O TJ, ele não pega causas do Estado, pega uma lei estadual, pega, por exemplo, a Lei Complementar 68 aqui do Estado de Rondônia. O TJ, ele cria uma súmula sobre a Lei Complementar 68. A Lei Complementar 68 não é um direito local? Ou a Lei Complementar 68 é para todo o Brasil? Não. Se ele editar essa súmula sobre direito local e tu entrar com uma ação contrariando, filho, eu já vou logo aqui em procedente liminar porque não tem futuro. Do mesmo jeito, se teu pedido contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva, ou acórdão do STF ou STJ em processos repetitivos. O que é isso? Infelizmente, hoje, o nosso Poder Judiciário, ele está atolado com ações iguais, idênticas. Muitas ações idênticas. E isso tem atrapalhado bastante. Para acabar com isso, o Código criou diversos mecanismos. Um deles é esse incidente de resolução. O que vai acontecer? Esse aqui entra com uma ação pedindo X. Esse aqui entra com uma ação pedindo X.
milhares de pessoas. Todas elas pedindo a mesma coisa. E esse processo, ele tem a possibilidade de chegar até o STF. O que vai acontecer? Em vez de subirem todos os processos idênticos para o STF, eu pego só um. Digamos que eu pego esse e esse sobe. E esse que está subindo, eu dou o nome para ele de paradigma. Como assim paradigma? O STF vai analisar esse. O pedido não é X, e o STF fala, nesse paradigma não tem direito. Se o STF falou que não tem direito, esse processo aqui, que é o mesmo pedido, tem futuro? Não, porque eu já sei que vai dar o quê? Não tem direito. Então, eu vou deixar esse processo seguir? Eu não vou deixar o processo seguir. O que eu vou fazer? Improcedência liminar do pedido. E também quando ocorrer decadência ou prescrição. Cuidado, decadência e prescrição é improcedência liminar do pedido. Pergunto para ti. No primeiro caso aqui em cima, é analisado o pedido? É ou não? Se não é analisado o pedido, aqui em cima é com mérito ou sem mérito? Sem mérito. Aqui embaixo, é analisado o pedido? Se é analisado o pedido, é com mérito ou sem mérito? É com mérito. E qual é a consequência disso? A consequência é o seguinte. Quando tu entra com a petição inicial, tu está pedindo para o juiz pacificar, para o juiz te ajudar. Você está com o direito violado. Então, o teu objetivo é que o juiz analise o mérito, analise o pedido. Se o juiz não analisar, ele não está pacificando. Aí o que vai acontecer? Quando o juiz dá uma decisão sem analisar o mérito, você pode entrar com a ação de novo? Pode, conserta a cagada e entra de novo. E se o juiz analisar o mérito, tu pode entrar de novo? Não pode, filho. Aqui fez coisa julgada material, só lamento. Beleza? Aqui em cima fez só coisa julgada formal, que eu vou falar para vocês em outro momento. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Aqui é sentença sem mérito. Aqui é sentença com mérito. E se ele colocar na prova, petição inicial indeferida e sentença de improcedência liminar do pedido, em ambos os casos, o autor pode entrar novamente com ação com o mesmo pedido, certo ou errado? Eu só posso entrar aqui. Eu conserto a cagada. Aqui eu não posso, aqui já era. Beleza, pessoal? Outro ponto. Quando eu tenho indeferimento da petição inicial, o processo acaba. Se o processo acaba, o nome da decisão aqui é sentença. Contra a sentença que indefere a petição inicial, cabe qual recurso? Apelação em qual prazo? O que vai acontecer? Quando o juiz faz uma decisão de improcedência liminar do pedido, ele também está decidindo. O nome desse ato também é sentença. Então, se ele te perguntar na prova, é a mesma coisa. Qual é o nome do recurso cabível? Qual é o nome do recurso cabível? Contra a decisão do juiz, que indefere a petição inicial, ou então julga o pedido liminarmente improcedente. Como nos dois casos é sentença, qual é o nome do recurso? Apelação. E tu sabe qual é o prazo, que eu não vou mais nem escrever, que o prazo é de 15 dias. Acontece o seguinte, quando você entra com apelação, regra, o recurso é decidido pelo tribunal. Ele é decidido pelo tribunal. Então, se você entrou com a apelação contra o juiz da primeira instância, quem decide é o tribunal. Só que essa apelação aqui, desses dois casos, ela é diferente. Pelo seguinte, quando tu entrar com apelação, tu vai entrar com apelação, e esse juiz que falou que a tua petição não tinha nenhuma lógica, que não entendeu porra nenhuma, ele vai pegar e vai olhar o recurso. E no recurso você diz assim, seu juiz, eu fiz minha petição inicial com impressão frente e verso. Só que eu acho que o senhor só olhou a frente. Por isso que confundiu as coisas. E ele vira a folha e, putz grila, velho, que agora? Ou seja, o juiz indeferiu a petição inicial. Tu entrou com a apelação e ele viu que ele fez cagada. A pergunta é, ele é obrigado a mandar a apelação para o tribunal julgar? Ou ele pode voltar atrás e falar, porra, desculpa, vamos voltar aqui. Ele pode voltar ou não pode? Pode. Nessa apelação, ele pode exercer o juízo de retratação. Ritz, o que é juízo de retratação? Ele pode voltar atrás. Só que ele tem um prazo. O prazo para ele se retratar é de 5
dias. Beleza até aí, pessoal? Tranquilaço? Ele pode se retratar, o prazo para ele se retratar é de 5 dias. A pergunta é o seguinte: se ele se retratar 5 dias, o processo segue, viveram felizes para sempre. E se ele não quiser se retratar? Se ele não quiser se retratar, ele vai falar bem assim, ó, eu vou pegar isso aqui, vou chamar para outra parte, aí outra parte, ó, apresenta a tua resposta e esse processo ele vai subir para o tribunal. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza. Fechou? Entenderam? Beleza? Agora que eu entendi esses dois caminhos, o que pode ocorrer? Se não for um caso de indeferimento da petição inicial, nem um caso de improcedência eliminada do pedido, se eu não for por esse caminho, nem esse caminho, é porque essa petição inicial está ok, ela está perfeita, ela está bonitinha. E se ela está toda bonitinha, qual é o próximo passo? O próximo passo é chegar e falar bem assim, réu, entra na parada, ei réu, chega junto réu, réu, vem cá réu, você vai fazer a citação e intimação do réu. Na próxima aula eu faço mais bonitinho o esquema, tá pessoal? Mas vocês vão melhorando em casa, pô. Preste atenção. Tu entrou com a petição inicial, se ela for indeferida, acabou o processo, pô. Improcedência liminar, acabou o processo. O que pode acontecer até a apelação vai para o tribunal. Agora, se não for caso de indeferimento da petição, nem improcedência eliminada do pedido, o processo segue. Só que, por enquanto, no processo só está o autor. Tem que chamar quem? O réu. E o réu, ele vai ser citado e intimado. Como assim? Citação é a convocação do réu, executado ou interessado para ele ingressar na lide. Como é que é? Ó, hoje, quando eu recebo um mandado de citação, eu não faço só a citação, eu faço citação e intimação. Falando nisso, hoje me perguntaram, na justiça eu tinha recebido um mandado de citação. Foi até para o estado de Rondônia. A pessoa entrou com uma ação contra o estado de Rondônia, entendeu? O estado de Rondônia era réu. Aí estava lá, mandado de citação. Aí eu fui lá, entreguei o documento, fui lá na Procuradoria do Estado, etc e tal. Aí eu voltei. Na hora de voltar, eu escrevi bem assim, atesto e dou fé que, na presente data, citei e intimei o estado de Rondônia. Aí vieram me perguntar, Ridson, o mandado é de citação. Por que tu citou e intimou, se o mandado é só citação? Pelo seguinte, quando você cita alguém para o processo, tu só está chamando ele para ingressar. Tu só está falando bem assim, ei réu, vem para o processo. Só que o mandado não era só para chamar o réu para o processo. O mandado estava chamando o réu para o processo, mas também avisando ele que ia ter um ato processual e que ele tinha que comparecer. Ou seja, além de chamar ele para ingressar, eu estava dando ciência para ele, eu também estava o quê? Intimando. Então, citação, eu só chamo para você ingressar. E intimação, eu te dou ciência de um ato, do processo e etc. Tranquilo até aí? Agora, olha só. O réu ingressa e ele é intimado. Mas ele é intimado para quê, Ridson? Ele é intimado porque o próximo ato processual é a ACM, que eu falei contigo lá em petição inicial. O que é a ACM? Audiência de conciliação ou mediação. O que vai acontecer? Nessa audiência de conciliação e mediação, eu vou pegar essas partes, vou botar aqui, só que quem vai sentar na cadeira do juiz não é o juiz. Quem é que senta nessa cadeira? Conciliador ou mediador. Então essa audiência, ela não é dirigida pelo juiz, ela é dirigida por um conciliador ou mediador. Mas o juiz fica de olho? O juiz fica de olho? Fica. Então é o seguinte, nessa audiência aqui, já que quem dirige é o conciliador ou mediador, nessa audiência, na audiência que eu vou ter sentença? Eu não vou ter sentença porque o meu objetivo é apenas tentar fazer um acordo, só. Por isso que eu tenho um conciliador ou mediador. Agora a pergunta é, sempre vai ter essa audiência? Não. Em 2 casos, essa audiência não vai ter. E são esses 2 casos que eu vou encerrar a aula de hoje de processo civil. Quais são os 2 casos? Primeiro caso, quando ambas as partes falarem que não querem a audiência. Segundo caso,
quando o direito não admitir autocomposição, que é o direito indisponível. Primeiro caso, lembra que um dos requisitos da petição inicial é o OPAUD? O que é o OPAUD? Opção pela realização ou não da audiência. Se na petição inicial o autor falar, sim, eu quero audiência, vai ter. Porque para não ter, esse autor tem que falar que não quer. E o réu, quando ele é intimado, ele também tem que falar o quê? Que não quer. Porque se um deles falarem que quer, vai ter audiência. Ela não vai ter se ambas as partes falarem que não. E se ele metesse na prova o litisconsórcio, falasse bem assim, na petição inicial, eu tenho 237 autores. 236 falaram não. Só um que falou que quer. Tem ou não tem? Tem. Só não vai ter quando todo mundo falar o quê? Não. Segundo caso, que essa audiência de conciliação ou mediação não vai ocorrer. Quando eu estiver diante de um direito que não admite o quê? Autocomposição. Quando eu estiver diante de direito que não admite o quê? Acordo. Vocês lembram no começo da aula, daquele rapaz que você estava afim e você queria o corpo dele por 90 minutos? Beleza. Volta aqui. Tu entrou com a petição inicial e o teu pedido é o quê? 90 minutos de amor. Beleza. Acontece o seguinte, o rapaz vai ser citado para ingressar no processo e intimado. Aí o que acontece? Tu fala, não, eu quero acordo, eu aceito acordo. Mas mesmo que você diga que aceita acordo, o corpo do rapaz é um direito disponível ou indisponível? O juiz pode dar uma sentença falando assim, ó, você está condenado 90 minutos depilado. Pode fazer isso? Por quê? Porque o corpo dele não é um bem disponível, é um bem indisponível. É um bem que não admite autocomposição. Então essa audiência sempre vai ocorrer? Não. Ela não ocorre nesses dois casos. Tranquilo? Pessoal, vocês entenderam até aqui? Ó, repito. Vocês já sentiram, só da aula de hoje, vocês já viram a merda quem perdeu a aula de hoje? Quem perdeu a aula de hoje, eu não começo daqui, eu começo daqui. A pessoa já tem que saber quando que é apelação, quando que é competência absoluta. Então, pelo amor de Deus, não faltem e revisem isso daqui. Até o nosso próximo encontro.